Ele tem como símbolo um quebra-cabeça que representa o mistério e a complexidade. As cores diferentes refletem a diversidade de pessoas e famílias que convivem com o transtorno do espectro autista, o TEA. Estimativas do Centro de Controle e Prevenção de Doenças, CDC, uma agência do Departamento de Saúde dos Estados Unidos, indica que uma em cada 44 crianças é diagnosticada com autismo. O Brasil não tem números oficiais sobre a prevalência, mas há indicações de que o país tenha cerca de 2 milhões de autistas. O Viver Melhor de hoje apresenta os traços, as particularidades desse distúrbio caracterizado pelo desenvolvimento atípico, déficits na comunicação e na interação social. Vamos falar sobre esse imenso guarda-chuva do espectro? O programa aborda a importância do tratamento terapêutico contínuo e diagnóstico precoce, as novas ferramentas e pesquisas sobre o TEA, os níveis do autismo e as iniciativas que integram saúde, bem-estar e qualidade de vida. Parece só brincadeira, mas as atividades com a pedagoga ajudam no neurodesenvolvimento, estimulam os sentidos, a consciência corporal do Enzo. O espaço adaptado no quintal da casa foi todo pensado para isso. Os recursos garantem qualidade de vida e avanços na condição do menino de 11 anos que tem autismo grau 3, não verbal, o mais severo. Além dos equipamentos na área externa da casa, ainda tem uma sala lúdica repleta de jogos e cores, que se confunde com um consultório. É onde a mãe, que também é fonoaudióloga do Enzo, faz as atividades com o menino. De segunda a sexta à tarde, ele se divide entre as terapias com pedagoga, psicólogo, terapeuta ocupacional, educador físico e a fono. As intervenções do Enzo terapêuticas foram muito precoces. E isso foi fundamental para a evolução que o Enzo teve ao longo desses anos. É um autista severo, mas que não é medicado, né? Eu optei por tentar fazer os tratamentos do Enzo e optei por não medicá-lo. E para isso eu saí, né, dos meus trabalhos, eu trabalhava, eu tinha 2 empregos e eu optei por eu mesmo cuidar dele e deu super certo. Enzo foi diagnosticado com TEA aos 2 anos. Sandra, que mora em Brasília, precisou se deslocar para São Paulo para conseguir fechar o diagnóstico, depois de passar por 3 psiquiatras e 3 neurologistas na cidade. Como fonoaudióloga, ela percebeu que algo estava errado nos primeiros meses do filho. Aos 18 meses, o Enzo ele parou, né, de balbuciar, ele já emitia alguns fonemas e aí ele parou completamente. Eu perdi também o contato visual. O Enzo começou a fazer uns movimentos repetitivos, que a gente chama de estereotipia, e ali a minha luz amarela acendeu. Graças aos estímulos, Enzo mostra avanços significativos para quem tem autismo severo. Escova os dentes sozinho, ajuda nas tarefas da casa e já pronuncia algumas palavras. A interação comigo, que ele acabou de conhecer ali na reportagem, é mais um exemplo. Além do trabalho da equipe multidisciplinar, Sandra atribui os resultados à persistência da família e do Enzo. Ter suportado, ter ficado tantas horas, tanto tempo em salas de terapia, tendo uma infância ali roubada, né? Enquanto outras crianças estavam em parquinho, brincando, o Enzo estava preso numa mesa de sala de terapia, fazendo atividades que provavelmente nenhuma criança ia querer fazer. Mas também, hoje eu vejo que a gente está colhendo frutos de tudo isso que foi feito lá atrás. Cada pessoa tem um conjunto diferente de características, mas elas podem envolver hipersensibilidade à luz, incômodo com barulho, movimentos repetitivos de tronco, mãos e cabeça, apatia, hiperfocos, pouco contato visual, aborrecimento com mudanças na rotina, atraso ou ausência de fala e dificuldades de se relacionar com crianças da mesma idade. No caso do Enzo, ele já apresentou ou ainda apresenta alguns desses sinais, mas é uma criança dócil, feliz e cada vez mais sociável. O Enzo hoje consegue nos acompanhar no shopping, consegue ir num restaurante. Enzo viaja com a gente, né? Enzo suporta uma viagem de carro de 6 horas. Eu vou para outro estado com o Enzo de carro e ele vai tranquilo. Nós temos um problema com a seletividade alimentar que é bem forte, então a gente acaba ficando reféns em certas situações, mas a gente vai criando estratégias
para ir burlando isso tudo, para que as coisas aconteçam e que ele tenha um mínimo de usufruto assim, do que as outras crianças têm. Mas agora sim, vai em viagens, também tem o descanso dele, também tem as férias dele, tá? Se ele gosta de praia, então ele vai para a praia. Então assim, ele vem também com a sensação de férias que as outras crianças também têm. Bom, agora para a gente entender mais sobre o autismo, eu converso agora com 2 médicos especialistas. A doutora Gratiele Azevedo, psiquiatra infantil e coordenadora do Centro Especializado em Transtorno do Espectro Autista da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, e com o doutor Carlos Gadia, neuropediatra do Nicklaus Children's Hospital na Flórida, nos Estados Unidos. Sejam muito bem-vindos. Obrigada pela participação. Vou começar com o Dr. Gadia, que está falando conosco direto da Flórida, dos Estados Unidos. Ele costuma fazer essa ponte aérea, né? Se divide entre o Brasil e os Estados Unidos no estudo do autismo, se dedicando a essa pauta já há muitos anos, né, doutor? Muito obrigada pela sua participação. Explica para a gente aqui, então, o que é o autismo, qual é a definição, é uma síndrome, é uma doença? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite, né, a oportunidade de estar aqui participando. É sempre muito importante quando nós temos essas possibilidades de falar a respeito do transtorno do espectro do autismo para a população em geral. O transtorno do espectro do autismo, né, como o próprio nome diz, né, não é uma doença. Isso é extremamente importante que a gente saliente, né? O transtorno, né, na realidade, é uma síndrome, ou seja, é um conjunto de sintomas e de características, né, que vão determinar esse diagnóstico, e que é um diagnóstico que é feito do ponto de vista clínico até esse momento, né? Então, as características básicas do transtorno do espectro do autismo são déficits, deficiências na qualidade da interação social, na qualidade da comunicação, né, que nós chamamos de deficiências sociocomunicativas, né? Ou seja, essas crianças não vão se comunicar e não vão interagir socialmente tão bem quanto outras de sua idade, né? E também, né, num segundo grupo de características, o aparecimento de características de comportamentos estereotipados, repetitivos e interesses fixos. Essas são as principais características do transtorno. E, geralmente, essas características aparecem a partir de quantos anos? Em geral, o que primeiro chama a atenção dos pais é o atraso ou a ausência da fala, né? Isso comumente é identificado por volta dos 18 meses de idade, né? Mas quando nós encontramos famílias, em retrospecto, é muito claro, na maioria das vezes, que já existiam outras características que não estavam sendo validadas, né? Em retrospecto, os pais dizem que realmente o contato visual já não era tão bom, talvez essa criança não respondesse quando chamada pelo nome, e isso pode ser identificado retrospectivamente, né, por volta até dos 12 meses. Né? Nós estamos tentando fazer cada vez mais o diagnóstico precoce do transtorno do espectro do autismo. Doutora Gratiele, seja muito bem-vinda também mais uma vez. Obrigada pela sua participação. A senhora atua lá no ambulatório dos transtornos do espectro autista da Unifesp. Já está aí nessa jornada há algum tempinho também. Então, explica para a gente o que desencadeia o autismo. A ciência já conhece as causas? Olá a todos, agradeço aí o convite, né, e reforço também as falas do Gadia da importância da gente falar cada vez mais sobre isso, né, a gente atinge mais pessoas e mais pessoas vão ser capazes de buscar o diagnóstico, de buscar os tratamentos adequados, né. Sobre as causas, né, o que a gente entende atualmente é que o autismo ele é multifatorial. Então, a gente tem tanto a contribuição de fatores genéticos quanto de fatores ambientais. Mas, sabidamente, a contribuição da genética ela é muito mais relevante, né? Então, a gente diz que a genética ela explica aí, em torno de 80%, né, do fenótipo do autismo, das características do autismo, né? Com algum ou outro fator ambiental, como, por exemplo, exposição muito intensa a pesticida, uso de determinadas medicações durante a gestação, que também podem contribuir aí como essa causa. Mas, majoritariamente, ele é mais genético mesmo. E falando em genética, vou aproveitar o gancho aqui, há uma incidência maior entre os meninos
Isso aí já está comprovado, é fato, doutora? Sim, sim, a incidência ela é maior entre os meninos mesmo do que meninas, né? Os dados mais clássicos, eles apontam aí de 4 a 5 meninos para cada uma menina, mas a gente tem muita discussão recente de que talvez o fenótipo feminino, as características das mulheres com autismo estejam subrepresentadas nas descrições que a gente tem, e que as meninas também estejam subrepresentadas. Quando as meninas têm quadros leves, muitas vezes é mais difícil da gente fazer o diagnóstico. Então, várias dessas amostras acabam tendo um viés de uma super representação dos meninos. Mesmo assim, quando a gente pega amostras que são mais representativas da população real, a gente ainda tem aí uma prevalência de 2 a 3 meninos para cada uma menina. Então, é de fato mais frequente em meninos mesmo. Doutor Gadia, o senhor adiantou há pouco aqui algumas características, né, como a fala. A criança para de falar, lá na reportagem que eu apresentei agora há pouco no início, a mãe me contou assim, aos 18 meses o meu filho parou de falar completamente, não olhava mais nos olhos da mãe. Então, ela me contou que começou ali por volta dos 18 meses. Mas a fala é só um traço, né? Dentro desse grande guarda-chuva, porque nós temos vários níveis. Eu queria que o senhor elencasse para a gente quais e, em linhas gerais, as características de cada um. Cada indivíduo apresenta suas próprias características. Então, não existe um autista igual ao outro. Mas só para completar, né, na última classificação do diagnóstico do autismo, né, feito pelo DSM-5 em 2013, né, surgiu, se adaptou níveis 1, 2 e 3. Né? O nível 3 são aquelas crianças muito pouco funcionais e que vão necessitar de terapias muito intensivas. Né? São crianças que são não verbais ou têm uma fala não funcional, que tem uma série de comportamentos disruptivos, né, de agitação, agressividade, comportamentos automutilantes, etc., que vão ter um impacto muito severo. O nível 1, né, são aquelas crianças que são bastante funcionais, né, e que vão necessitar de um nível menos intenso de terapias, ou vão responder a um nível menos intenso de terapias. E o grande nível, né, a grande porção é o nível 2, né, que são aquelas crianças com graus variados de funcionalidade que vão requerer diferentes níveis de intervenção, né, de quantidade de terapias, né, e, obviamente, todos nós entendemos, né, que aí é que está a enorme maioria das crianças dentro do espectro. Né? O nível 3 seria o segundo grupo maior e o nível 1 o menor grupo, que são aquelas crianças que às vezes estão, como eu costumo dizer, né, quase no piloto automático, mas só quase. Doutora Grazielli, olha só, quero falar agora de um tema bem sensível. Eu conversei com várias famílias e esse assunto sempre vem à tona como um desafio, é o diagnóstico. O diagnóstico, eu conversei com mães que moram em Brasília e foram para São Paulo para fechar diagnóstico com um especialista aqui no país. Tem gente que viaja, vai para os Estados Unidos, né, doutor Gadia? O que, na avaliação da senhora, que trabalha num departamento que se dedica a esse estudo, é o quê? Falta qualificação dos médicos ou é realmente um olhar mais atento, onde os médicos não dão diagnóstico ali de primeira, pede para procurar outro especialista? Ou, na avaliação da senhora, o que acontece? Porque as famílias se queixam muito. Olha, são múltiplos fatores que colaboram para isso, tá? De fato, a falta de profissionais qualificados é um deles, né? Eu vejo muitas vezes também o receio do profissional em falar isso para a família, em bater o martelo em crianças muito pequenas, né? Então, ficar falando para a família, olha, ele tem um atraso, ele tem um atraso, ele tem um atraso, e não dá um diagnóstico, né? Até um tempo atrás, as pessoas, era de um senso comum aí que se esperava pelo menos os 3 anos para dar o diagnóstico, né? Hoje a gente já sabe que não, né? O doutor Gadia até falou em torno de 18 meses, muitas vezes a gente já vê características ali que são suficientes para a gente dar um diagnóstico, sim. Tá? Então tem assim, a falta de capacitação dos profissionais, tem esse receio dos profissionais em dar o diagnóstico em crianças menores, e tem, de fato, esses quadros, que são os quadros mais leves, o nível 1 ali de funcionamento, que nem sempre é possível a gente conseguir identificar todas as características nos primeiros anos de vida, né? A própria classificação diagnóstica, ela diz que, mesmo que não tenha ficado claro antes, pode ser que com o aumento das demandas sociais, as dificuldades fiquem mais claras em alguns casos que são o nível 1.
tá? Embora essa não seja a regra, a maior parte das vezes, que eu até recebo muito como psiquiatra infantil, às vezes a família chega depois de já ter procurado muitos profissionais, né? Eu recebo a maior parte dos quadros, eram quadros que sim, era possível dar o diagnóstico mais precocemente mesmo. Tá? Até por essa questão. Agora, um ponto importante é que a literatura e a prática clínica nos mostra que, independente do diagnóstico, uma criança que tenha sinais de risco, sinais de alerta, que tenha atraso do desenvolvimento, ela deve receber a intervenção como se fosse, né? Então, a gente não precisa esperar um diagnóstico para isso. Tá? Então, em crianças muito pequenas, né, o que é bom reforçar para os profissionais é isso. Olha, eu não consigo dar um diagnóstico, mas eu tenho atrasos ali importantes de socialização, né, de comunicação, eu devo encaminhar para as intervenções. Doutor Gadia, o diagnóstico, ele é essencialmente clínico? O senhor já adiantou ali, logo na primeira resposta, que sim, mas quem é que fecha o diagnóstico? Não tem nenhum outro exame complementar de imagem que possa auxiliar também? O diagnóstico, né, até os dias de hoje, é um diagnóstico exclusivamente clínico, eu diria. Né? E isso é uma das grandes dificuldades, né, porque na medicina atual, as famílias, né, se acostumaram, de uma certa maneira, né, a ter uma série de exames que podem ser feitos para fazer alguns diagnósticos. Né? Então, frequentemente, a família pede que se faça uma série de exames que, na maioria das vezes, não são necessários e não vão nos mostrar nada. Né? Isso não é uma característica única do autismo, né? Eu diria assim que a enorme maioria dos transtornos neuropsiquiátricos são baseados em diagnósticos clínicos, né? Em critérios determinantes. Né? Então, reforçando o que a doutora Gratielli disse, né? Nós temos que caminhar, né? Não, vamos dizer assim, necessariamente ao diagnóstico precoce do autismo, mas o diagnóstico precoce de déficits do neurodesenvolvimento da criança. Né? Nós gostaríamos de que crianças que eventualmente seriam diagnosticadas com autismo, se elas forem diagnosticadas muito precocemente com déficits do desenvolvimento e receberem as intervenções necessárias, quem sabe essa criança nunca chegará a atingir critérios de autismo. Né? É uma discussão, né, do que nós chamamos profilaxia do autismo. Né? Se nós poderíamos, de alguma maneira, prevenir que essa criança atinja esses critérios através de uma intervenção muito intensa e muito precoce. Doutora Gratielli, Asperger, a gente vem falando aqui de atrasos e, nesse caso, a pessoa tem o QI elevado, né? Tem altas habilidades em determinadas áreas. Então, eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre essa questão e se o termo é esse mesmo ainda. Esse termo ele está em desuso, tá? Embora você tenha aí algumas associações de pessoas com Asperger que gostam do termo, que se identificam com o termo, né, especialmente nos Estados Unidos, ele está em desuso porque desde 2013 o DSM já adota essa terminologia de um transtorno do espectro autista. Então, ela deixa de existir essas categorias que existiam até o DSM-4, que existe ainda na CID-10, mas a gente já tem a CID-11, que é a nova classificação internacional de doenças aí, também usando essa nomenclatura de um transtorno do espectro autista, tá? Então, a gente não utiliza mais isso, porque era uma definição muito arbitrária ali. Então, Asperger, na descrição clássica, ele não tinha atrasos de linguagem, né? Às vezes, você tinha um autismo, atualmente, você conversava com um autista que ele tinha características parecidas com Asperger, mas se ele teve atraso de linguagem lá atrás, a gente não podia chamar de Asperger, então chamava daquele autismo de alto funcionamento, né? Existe uma certa confusão aí também de pensar que todo Asperger vai ter um QI elevado ou vai ter altas habilidades, mas isso também não corresponde à realidade. Mas se a gente pensar que ele está hoje dentro do que a gente chama de nível 1, nem todos têm um QI elevado no nível 1. Eu vou pedir licença para os senhores agora, a gente vai fazer um intervalo rapidinho e já volta ao nosso bate-papo. Viver Melhor faz uma breve pausa e volta já. Viver Melhor está de volta e hoje é sobre o transtorno do espectro autista. Um grupo liderado por cientistas brasileiros da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, e da Universidade da Califórnia, San Diego, nos Estados Unidos,
desvendou o mecanismo causador da síndrome de Pitt-Hopkins, disfunção neuropsiquiátrica que tem características do autismo. Além disso, os pesquisadores conseguiram reverter a evolução da síndrome em modelos de laboratório, abrindo novas possibilidades de tratamento. Assunto para o quadro Avanços. Confira. A pesquisa foi publicada numa renomada revista científica americana. Os pesquisadores usaram os chamados organoides cerebrais, um aglomerado de células humanas que cresce no laboratório e se assemelha a uma miniatura de cérebro em desenvolvimento. Os organoides foram gerados a partir de biópsias da pele de portadores da síndrome, obtidas de pacientes recrutados na Unicamp e nos Estados Unidos, além de seus pais, que serviram como controle. E nós reprogramamos essa célula da pele, que nós pegamos os fibroblastos da célula da pele, reprogramamos para um estágio de stem cell, que é célula tronco, e essa célula tronco ela tem capacidade de se transformar em qualquer célula do corpo humano. Então, aqui o nosso trabalho, como é com neurodesenvolvimento, doenças do neurodesenvolvimento, a gente diferencia essas células em neurônios, astrócitos, microglias e brain organoids, que são os mini brains que a gente usa para tentar mimetizar. Ele é bem arcaico, comparando com o cérebro de um humano, mas é robusto que a gente consegue ter com eles, né? Então, nós mostramos que toda essa tecnologia que nós temos aqui, a gente consegue fazer um drug screening, escolher uma droga, e essa droga funciona, e também, com todo esse aparato que a gente tem aqui, nós fizemos manipulação genética com um vírus que é Adenovírus Associated Adenovirus. Janaína, que participou da primeira fase de testes no Brasil e hoje segue nos experimentos do estudo nos Estados Unidos, explica que, diante dos resultados positivos, o material já está em fase de testes clínicos. Diante desses resultados, com o adenovírus, o AAV, que a gente chama, esse material que a gente tem, que foi o Dr. Papes que desenhou, né, toda a parte genética, já está em teste clínico agora. Então, tem uma empresa que já está trabalhando com isso, já está testando em outros animais e outros primatas não humanos. Mas isso é um grande avanço para o tratamento e para a qualidade de vida dos pacientes. A gente saber que existe uma forma que a gente pode recuperar parte, né, das características que estão afetadas nessa síndrome. De volta agora para a gente entender melhor esse estudo, os avanços, os médicos convidados hoje aqui do programa, a psiquiatra infantil, doutora Gratiele Azevedo, e o neuropediatra, doutor Carlos Gadia. Vamos lá, vou começar com o senhor, doutor Gadia. Eu conversei com a cientista, ela tentou e foi bem didática ali, me explicando que é, de fato, um avanço aí para os próximos anos, né? Que abre um caminho importantíssimo, mas é muito técnico. Ajuda a gente a desvendar o que eles estão ali, qual é a potência dessa descoberta e o que as famílias, a gente que está acompanhando, pode esperar, mesmo que seja daqui para frente, doutor. Esses estudos, né, eles podem parecer quase ficção científica, né, quando nós lemos sobre eles, né, ouvimos falar sobre eles, né, mas não é ficção científica, né, e isso é mais um exemplo, né, eu costumo dizer, né, que a pesquisa do transtorno do espectro do autismo no Brasil é de altíssima qualidade, né? As nossas dificuldades são na aplicação clínica, né? Chegando lá, vamos dizer assim, na trincheira, né? no médico primário, né? E nas intervenções, mas em relação à pesquisa é de altíssima qualidade, né? Então, esse estudo foi feito olhando a uma síndrome que se chama Pitt-Hopkins, que é uma síndrome extremamente severa, né? Que se caracteriza por um
um atraso motor muito severo, muito pouco dessas crianças chegam a caminhar, um atraso muito severo de linguagem, a maioria dessas crianças não desenvolve linguagem funcional, né? E características que colocam muitas delas, quase todas, dentro do transtorno do espectro do autismo, né? Bem como um déficit intelectual muito severo. E outros problemas associados a outros transtornos sistêmicos, né, respiratórios, miopia severa, apneia do sono, etc., etc. Então, é uma síndrome extremamente severa. Né? Por que essa síndrome, que é extremamente rara, né, ela ocorre em 1 para cada 35 mil crianças, né? Por que ela foi escolhida? Ela foi escolhida porque ela é causada por uma anormalidade num único gene. Né? Isso é extremamente raro dentro do transtorno do espectro do autismo. A maioria das anormalidades genéticas no transtorno são multigênicas. Né? Mas é óbvio, né, que, para começo de conversa, se nós vamos seguir esse caminho de pesquisa e de modulação genética, faz sentido que a gente comece a utilizar doenças unigênicas, que só um gene está afetado. No caso da síndrome de Pitt-Hopkins, o gene afetado é o TCF4, né, que causa uma diminuição no número de neurônios e uma diminuição na qualidade do funcionamento do neurônio, que é a célula básica, vamos dizer assim, do sistema nervoso central. Né? Como a gente sabe qual é o gene que está anormal, né, existem hoje técnicas que podem ser utilizadas, principalmente uma técnica que a gente chama de CRISPR, né, que permite com que a gente vá lá, né, e faça com que o gene volte a funcionar. Né? Então, nesse estudo, exatamente foi isso que foi feito. Né? Utilizando uma técnica de CRISPR, né, ou se fez o gene voltar a funcionar, ou se colocou nesses minicérebros, né, genes normais, né, para que eles, com o aumento da produção do TCF4, houvesse um maior funcionamento dos neurônios, e um terceiro subgrupo em que se utilizou uma substância, né, não chamaria de medicamento ainda, mas uma substância, né, que faz com que essa rede neuronal que está afetada na síndrome de Pitt-Hopkins comece a funcionar novamente de uma maneira mais apropriada. Né? Então, isso é algo absolutamente incrível, absolutamente fantástico. Né? Isso abre, acho que o mais importante disso para a população em geral é aquela ideia de esperança, né? De que coisas incríveis acontecerão no futuro. Né? E eu tenho certeza que sim, né? Mas, né, não é o futuro recente. Né? É um futuro a médio prazo, talvez um futuro a longo prazo. Doutora Gratiele, ainda pegando o gancho de pesquisas, avanços, experimentos, a gente vem caminhando a passos lentos, né? Porque, por exemplo, esse experimento não é algo para ano que vem ou outro, mas já avançamos bastante, né, no que se refere a terapias, a qualidade de vida para as pessoas. Então, eu vejo que a gente está num caminho próspero. Com certeza, acho que muito importante esses levantamentos que o Dr. Gadia trouxe, porque esse é um estudo que está em fase pré-clínica, que a gente diz, né? Então, é um estudo bem de área básica. Então, a gente cultivou células de neurônio ali no laboratório e fez um teste nessas células de neurônio, né? Não testou ainda em nenhum paciente, de fato, e até se chegar a testar em algum paciente, isso vai demorar, né? Bastante tempo aí. Você tem outras fases que precisam ser concluídas, né? E eu vejo muitas vezes que as pessoas têm essa expectativa de grandes achados genéticos, né, ou de medicações, né, tratamentos que vão promover ali grandes mudanças, né, milagrosas, e acabam desinvestindo do que a gente tem mais evidência atualmente, que são as terapias, né? Então, as terapias, né, seja a terapia comportamental, os modelos de intervenção precoce como o modelo Denver, a terapia ocupacional com a integração sensorial, a fonoaudiologia com comunicação alternativa e aumentativa, né? As terapias, elas já têm um nível robusto ali de evidência de que, de fato, elas vão melhorar
o que a gente quer, que é a qualidade de vida, a funcionalidade, o bem-estar aí dessas pessoas, né? Então, a gente tem muitos avanços nessa área, tá? Essas terapias fazem muita diferença, quanto mais precoce, mais diferença. Tem avanços grandes nessas terapias de intervenção precoce, né? Tem atualizações aí, quais são as terapias baseadas em evidência também, né? Então, integração sensorial, que era uma que não tinha um nível robusto de evidência antes, já tem um nível mais robusto atualmente. Então, a gente precisa investir nisso, né? E não só nas terapias, mas em maneiras de pensar em inclusão, né? Que as terapias facilitem a inclusão e que a sociedade consiga facilitar essa inclusão também de diferentes formas. Doutora, muitos pacientes conseguem controlar e ter uma qualidade de vida com o autismo, às vezes em nível 2 e 3, mesmo sem medicação. Eu conversei com famílias e isso me chamou a atenção. Uma mãe falou, olha, eu não quero, optei, né, junto com a equipe, de não partir para a medicação, mas essa criança tem uma série de estímulos. É mais uma vez a prova de que eles realmente são de uma potência incrível, né? Isso é muito importante, porque assim, medicação deveria sempre ser a exceção, porque nós não temos medicações atualmente que vão lidar com essas questões aí, que são as questões nucleares do autismo, que são as dificuldades de comunicação social, que são os padrões repetitivos de comportamentos, interesses e atividades, né? Então, as medicações, elas não lidam com isso. As medicações, elas são utilizadas porque a gente chama de sintomas-alvo. Então, se é uma criança que, além do autismo, tem uma agressividade ou uma irritabilidade, a gente vai precisar de um remédio, né? Se ela tem uma hiperatividade, um outro tipo de medicação, se ela tem um distúrbio de sono, um outro tipo de medicação, mas estão para lidar com sintomas alvos e deveriam ser a exceção. O que a gente vê na prática é que na ausência das terapias, né, e nem todas as famílias de fato conseguem dar uma terapia, né, de qualidade, até por questões financeiras, então na ausência de terapias, as medicações vão virando mais a regra do que a exceção, né? Mas sim, né, a ideia é sempre que a medicação, que é um paliativo ali, né, para algumas coisas, seja usada mais de forma pontual, quando necessária, né, e não para todos os casos ou para a maioria dos casos. Doutor Gadi, a gente já falou aqui sobre as características e sintomas e sinais ali que a criança geralmente dá. É claro que cada caso é um caso, o senhor bem pontuou lá no bloco anterior, nenhum autista é igual ao outro, são seres e pessoas com características diferentes, mas com o avançar da idade, essas questões podem piorar de certa forma ou, dependendo do caso, até trazer uma tranquilidade maior. Ou depende, mais uma vez, a gente tem que avaliar cada caso concreto, né? Mas eu penso assim, essas crianças que hoje enfrentam o grau 3 e não recebem o estímulo necessário por falta de condições financeiras, por falta de acesso, como é que vai chegar essa criança na vida adulta, na terceira idade? A tendência é piorar? Isso acho que, né, essa pergunta é muito importante, né, porque reforça a necessidade do diagnóstico e da intervenção precoce, né, de qualidade e de intensidade que sejam necessárias, né? Porque, sim, se nós estamos lidando com indivíduos com características muito severas, né, não é necessariamente que os sintomas necessariamente vão piorar, né? Mas o gap, né? A separação, o abismo entre que uma criança de 2 anos dentro do espectro é capaz de fazer comparada com uma criança de 2 anos típica, é menor do que se nós temos um indivíduo adulto no nível 3, severo, né? Comparando-se com um adulto típico. Né? Porque, como todos nós sabemos, né, o cérebro vai se desenvolvendo, o cérebro continua a amadurecer e se desenvolver. Então, a percepção das pessoas é que tudo ficou pior. Isso não necessariamente é verdade, né? O que, em geral, acontece, principalmente quando não se tem intervenção de nenhum tipo, né, é que tudo ficou mais ou menos como era. Porque todos nós sabemos, né, que, na adolescência, o principal, o mais importante, é nós sermos iguais à nossa turma. E se nós não somos iguais à nossa turma, isso vai fazer com que a gente seja rechaçado. Né? Então, e isso vai levar, como é bastante comum em adultos jovens com nível 1, né? Principalmente nos Estados Unidos, onde a faculdade
quase sempre significa sair de casa, ir morar em outro lugar sem nenhum suporte da família, né? Muitas vezes nos vai levar a uma incidência maior de depressão, de ansiedade severa e até, algumas vezes, né, de pensamentos suicidas e situações mais severas. Doutora, o doutor Gadia citou agora a questão da depressão, né, para ali nível 1. O autista não verbal, por exemplo, o nível 3, ele não tem essa troca, não fala, mas ele compreende, né? Em determinados casos, ele compreende o que está acontecendo, ele está entendendo tudo ali, só não fala. Mas ele tem essa compreensão psíquica também de observar que ele não está sendo bem tratado, aceito ali naquela comunidade, porque a gente tem um preconceito muito grande ainda. Ele tem essa percepção? O que a gente precisa tentar diferenciar também, quando a gente fala de nível 3, né, embora a maioria deles sejam não verbais, a gente até pode ter formas de comunicação, que é a comunicação alternativa e aumentativa, né? Então, eles podem ter formas, uso de figuras, né, assim, dispositivos que emitem voz, que podem facilitar alguma coisa de comunicação, mas sim, via de regra, a comunicação receptiva, então, o quanto eles compreendem, é normalmente maior do que o quanto conseguem se expressar. Então, eles vão captar muito mais e compreender muito mais do que o que conseguem se expressar, né? E a gente pode, sim, ter incidência de depressão aí, né, em nível 2 e nível 3, e a gente vai tendo a dificuldade aí de como avaliar isso, né? Porque muitas vezes, né, numa depressão e numa ansiedade, a gente depende muito do relato, né, para a gente entender o que está acontecendo. Mas se a gente nota modificações de comportamento, como, por exemplo, parou de se alimentar, está dormindo pior, né? Então, se a gente nota algumas modificações de comportamento, é um chamativo ali para a gente pensar se não tem alguma outra coisa acontecendo, como a depressão e a ansiedade, né? É mais comum a gente diagnosticar isso no nível 1 e é mais frequente ali no nível 1, porque às vezes o nível 3, por ter mais comorbidade, até com deficiência intelectual também, você acaba tendo uma incidência maior de outros tipos de comorbidades, como epilepsia, né? Outros quadros aí que não são necessariamente a depressão e a ansiedade, mas ela pode acontecer sim em todos os níveis de funcionamento. Para a gente finalizar agora, eu quero, em primeiro lugar, agradecer mais uma vez a participação dos senhores aqui conosco e pedir para deixar uma mensagem, para falar um pouquinho do papel das famílias também e o nosso, quem nos acompanha, da sociedade com essas pessoas. Doutor Gadia, por gentileza, começo com o senhor. Obrigado, eu queria agradecer o convite, em primeiro lugar, né? E deixar uma mensagem, que é uma mensagem que eu costumo deixar sempre durante as minhas conferências, né? Que é uma mensagem de reconhecimento do papel da família, né? Do papel dos pais, do enorme papel da mãe, né? E eu sempre faço questão de dizer, né? Quase tudo que aconteceu de bom e de positivo na história do transtorno do espectro do autismo no mundo, ocorreu através das organizações de famílias, de pais, mães, né? Nós profissionais, né? Nós estamos aí na linha de frente, mas nós estamos na linha de frente porque, historicamente, nós fomos um pouco empurrados para a linha de frente por essas famílias, né? Então, o meu reconhecimento, né, ao esforço enorme de todas essas famílias e um chamamento, né, para que todas as famílias tentem entrar em contato com alguma organização, né, e que possam trabalhar em benefício de todos, né, porque dessa maneira nós vamos conseguir uma qualidade de vida melhor, né, e também, ao mesmo tempo, nós vamos conseguir, né, que a sociedade em geral entenda melhor e aceite melhor, né, e compreenda que todos nós somos diferentes, né? Nenhum de nós é perfeito em tudo e nenhum de nós é necessariamente igual ao outro. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Gadia, mais uma vez. Com a palavra agora para finalizar, doutora Graziele, por gentileza. Também agradeço o convite pela participação, né? Acho a fala do Gadia é fantástica, porque realmente é a família que pressiona, né? São essas associações familiares, né? Mais especificamente, quando as famílias se unem, elas conseguem pressionar a sociedade para se movimentar um pouquinho mais, né? E aí, complementando isso, que eu acho que a gente precisa de movimentos de outras áreas que estão sendo cobradas aí, né? A gente vê a escola, o mercado de trabalho,
né, que precisam se movimentar um pouco mais para conseguir fazer essa inclusão de forma mais efetiva, né? A inclusão no mercado de trabalho não é só oferecer uma vaga de cota, né? É preparar a empresa, é preparar os funcionários para receber. A inclusão na escola também não é só receber esse aluno na escola regular, né? É preparar os profissionais, é preparar o currículo, né? Então a gente precisa caminhar um pouquinho mais nisso, a gente precisa de mais movimentação aí, né? Para além das pressões das famílias também, para a gente conseguir de fato fazer uma inclusão efetiva, perceber como as diferenças, elas agregam muito, a gente aprende muito com as diferenças também, então a gente precisa trabalhar muito mais nisso, para a gente conseguir avançar até como sociedade, uma sociedade aí mais tolerante, menos preconceituosa. Perfeito, muitíssimo obrigada aos senhores mais uma vez, viu? Muito grata pela participação. Tchau, tchau. Viver Melhor faz uma breve pausa. A seguir, nós vamos falar sobre direitos e políticas públicas. A conversa com Jéssica Borges, conselheira da Abraça DF, Associação Brasileira para a Ação por Direitos das Pessoas Autistas no Distrito Federal. Até já. Viver Melhor está de volta e hoje é sobre o transtorno do espectro autista, o TEA. A pessoa com autismo tem direito a atendimento prioritário à saúde, acompanhante terapêutico na escola, gratuidade no transporte interestadual. Desde 2012, foi criada por lei a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. A norma abriu caminho para a concessão de direitos e garantias na saúde, na educação, no mercado de trabalho. Mas o principal desafio é dar efetividade a essa e outras leis. É garantir a implementação de políticas públicas voltadas à pessoa autista. Arthur, de 23 anos, é autista e só sai de casa acompanhado do Sena, um cão de serviço que ajuda e alerta o tutor em caso de crise. A importância dele é simplesmente que ele me dá uma autonomia que eu não teria nem se eu tomasse algum remédio. A carteirinha com a identificação do animal deveria garantir o passe livre no transporte público do Distrito Federal, onde o jovem mora. Mas em outubro, pela segunda vez, Arthur foi barrado com o cachorro no metrô de Brasília. Na hora que eu fui entrar no elevador, o guardinha me parou e falou que eu não poderia entrar com o cachorro, porque o cachorro não é deficiente. A Lei Federal 12.764 de 2012, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, garante o direito ao acompanhamento de um animal adestrado. A lei, inclusive, reconhece a pessoa com transtorno do espectro autista como pessoa com deficiência para todos os efeitos legais. Além desta, várias outras leis garantem direitos às pessoas e às famílias de quem tem autismo. Entre elas, a lei que reduz a jornada de trabalho de servidores públicos com filhos autistas, a lei que garante a gratuidade no transporte interestadual à pessoa autista que comprove renda de até 2 salários mínimos e a lei que prevê prioridade de atendimento e educação especializada. Essa lei determina que a criança com autismo não pode ter a matrícula negada na escola e tem direito, por exemplo, a um auxiliar na sala de aula para fazer a interação com o professor, com os alunos e facilitar o aprendizado. A criança tem direito àquele que consiga interpretar o texto para que ela consiga fazer a prova. Tem direito também ao plano de ensino individualizado. O autista ele tem dificuldade de pensar em abstrato. Então, por exemplo, matemática, coisas que exigem um raciocínio, quanto mais concreto, materiais concretos que você trouxer para aquele aluno, mais fácil fica dele aprender. Então, é super importante que exista esse auxiliar de sala. Mãe de um menino com autismo, Marla Mendes é advogada e foi a primeira presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Autismo do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Ela atende famílias de pessoas com TEA e chama atenção para os gargalos no atendimento, sobretudo na rede pública de saúde. A realidade dessas famílias é muito sofrida. E tratamento, políticas públicas, por exemplo, aqui no DF, que é a capital do Brasil, a gente não tem um local específico que seja uma porta de entrada
né, para as pessoas com autismo. Eles, na verdade, eles entram pela unidade básica de saúde, passam por um pediatra, aí vão entrar numa fila de espera que chega a anos para conseguir ser atendido por um neuro. Eu conheço histórias de pessoas que tem histórias de 1 até 4 anos para ser atendido por um neuropediatra aqui no DF. Pessoas que não têm uma condição financeira, infelizmente, na atual situação do nosso país, ele vai ficar à margem da sociedade, porque ele não vai ter oportunidade de se desenvolver como uma criança que tem condições financeiras para custear, que a família tem condições financeiras para custear o tratamento. Para orientar sobre os direitos, informar as pessoas, as famílias e a sociedade, a advogada lançou o livro Autismo, Jurisprudência e Políticas Públicas. A obra foi publicada no ano passado pelo Conselho Federal da OAB. O objetivo do livro, ele não é só falar sobre os direitos da pessoa com autismo, mas também o que é o autismo na prática, a questão de saúde, de educação, as barreiras que as pessoas enfrentam, que as famílias e as pessoas com autismo enfrentam na sociedade. Então, assim, o que a gente precisa é diminuir a dor, diminuir a tensão numa situação de crise. Vamos resolver mais rápido. Por que o autista, você fala assim, mas você olha para ele não tem nada. Para que tem a vaga da pessoa com autismo, que é um direito, né? A vaga preferencial também, porque ele não... O nível de ansiedade é tão alto que muitas vezes eles não aguentam esperar e entram em crise. Então, na fila dos aeroportos, nesses locais de muita aglomeração, é necessária essa fila preferencial, né? A sociedade precisa conviver com o diferente, né? E o diferente é você entender as necessidades daquela pessoa e abraçar aquilo como se fosse o normal, porque de perto ninguém é normal, né? Então a gente precisa reconhecer o diferente e aceitar. Bom, e para a gente agora repercutir essas questões, eu converso no estúdio do Viver Melhor com a Jéssica Borges. Jéssica, que é conselheira da Abraça DF, a Associação Brasileira para a Ação por Direitos das Pessoas Autistas no Distrito Federal. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada, eu que agradeço estar aqui falando sobre um assunto tão importante. Bom, a gente viu agora há pouco na reportagem que leis não faltam. Nós temos um grande arcabouço jurídico protegendo as pessoas com autismo, as suas famílias, mas eu acho que o maior desafio é dar efetividade, né, ao que temos. Eu acho que, na verdade, a maior barreira que a gente enfrenta hoje é a atitudinal mesmo das pessoas, né? Porque não adianta nada a gente ter implementação de leis se as pessoas não se responsabilizam socialmente para mudar, para tornar um mundo realmente inclusivo. Você é educadora, tem 30 anos e acaba de descobrir, eu falo acaba porque há 2 anos só que você descobriu que tem autismo. O diagnóstico para você foi libertador? Posso colocar assim? Pode, foi libertador. Muitas pessoas perguntam para a gente, né, por que você vai atrás de um diagnóstico a essa altura do campeonato? Mas ele explicou a minha vida, né, porque ao longo dos anos a gente se questiona, a gente se entende como uma pessoa diferente na sociedade, a gente se pergunta por que você se comporta de tais maneiras, por que eu sou assim, por que eu sou tão sensível para tantas coisas. E você ter acesso a essa resposta é um privilégio, né, tanto pelo fator social quanto o privilégio de você obter, né, o direito de saber quem você é, como também de ter respostas e explicar a sua vida toda. Quais eram os sinais ou indícios de que algo estava diferente ali do que você via com as outras pessoas? Eu comecei a observar essas características especificamente do autismo quando eu comecei a ler sobre o assunto para entender meu filho. Meu filho tem 8 anos e ele é autista também. E eu comecei a observar que aquilo que eu estava lendo, as leituras que eu fazia, eu estava me identificando, né? Então, rigidez cognitiva, que é a falta de flexibilidade do cérebro, apego à rotina, comportamentos estereotipados, interesses específicos, tudo isso fazem parte dos critérios de diagnóstico e que estavam presentes nos meus comportamentos. Então, acho que foi a partir disso que eu comecei a
a me ligar e me encorajar de buscar uma ajuda profissional. E você se sentia, muitas vezes, assim, desprezada em alguns ambientes ou não se sentia incluída naquele contexto social? E quais as situações? Na escola, por exemplo, no trabalho? Eu lembro bastante da época da escola, porque nós, mulheres autistas, a gente tem uma tendência de mascarar os nossos comportamentos. Então, eu me via tendo que copiar comportamentos de outras pessoas para eu tentar me incluir nos grupinhos sociais. Muitas vezes eu me sentia excluída justamente pela falta de interesse mesmo em estar ali junto com aquelas pessoas. E não só por isso também, eu percebia que eu tinha um comportamento diferente. Os meus interesses eram totalmente diferentes dos interesses das minhas colegas daquela época. Né? Elas estavam pensando em namorar, festa, balada, e eu gostava muito de estudar, eu sempre gostei muito de estudar. E não só por isso também, né? A dificuldade que eu tive nos meus relacionamentos com as minhas amigas, com professores, pelos prejuízos de interação social que eu tenho, né? Apesar de eu me comunicar muito bem, não ter tido atraso de fala, eu tenho prejuízos de interação e comunicação e isso afetou as minhas relações interpessoais. E a Jéssica confidenciou há pouco aqui para a nossa equipe que todo esse ambiente de estúdio, de pessoas envolvidas, nós temos aqui atrás das câmeras vários profissionais envolvidos no Viver Melhor e na TV Justiça. Então, tudo isso acaba te exigindo, né, um esforço, porque nós temos aqui várias luzes, várias pessoas falando ao mesmo tempo, né? Então, isso te incomoda de certa forma? Isso é um estímulo, né? Meu corpo, ele tende a rejeitar esse tipo de estímulo justamente porque eu sei o quanto é cansativo para mim e a sobrecarga que eu vou ter depois. Então, é um pouco cansativo e exaustivo, apesar de eu saber que vale a pena estar aqui falando de um assunto tão importante. E você faz esse trabalho de forma bem atuante, presente na instituição, né? Nós estamos falando da Abraça DF, que é uma instituição que tem esse braço aqui no DF, mas ela está presente em todo o país. Quais são as linhas de atuação? É um trabalho social e político, né? A gente diz que é o protagonismo aí das pessoas autistas, estando na linha de frente, no que diz respeito às decisões das nossas vidas, aos nossos direitos. E é isso, a conscientização sobre o tema, a orientação e o acolhimento de famílias também, não só dos autistas. A gente vai conhecer agora, vamos ouvir o depoimento do Edilson Barbosa. O Edilson é diretor-presidente do movimento Orgulho Autista Brasil, o MOAB, uma entidade que existe desde 2005 e que tem o objetivo de divulgar, esclarecer e defender as políticas públicas para os autistas e suas famílias. Vamos ouvir. O MOAB existe para defender você, que é autista, você que é familiar de autista, e também de elaborar sugestões para leis e também acompanhar a tramitação de leis, tanto aqui na Câmara Legislativa do Distrito Federal, como nas Assembleias Legislativas dos Estados e nas Câmaras de Vereadores nos municípios do país. E também no Congresso Nacional. Ali é onde nós acompanhamos a tramitação, o debate, sugerimos algumas mudanças de projetos de leis para os autistas. Bom, e essas leis, muitos avanços? Sim, principalmente a Lei 12.764 de 2012. Olha só, essa lei, também chamada Lei Berenice Piana, é uma lei, pessoal, que mudou a vida dos autistas. É uma lei que mudou a vida das famílias de pessoas que têm autistas em casa. Então, pessoal, garanta seus direitos. Procure uma entidade, procure na OAB, na Assembleia Legislativa, na Câmara Legislativa, no Congresso Nacional, pessoas que debatam os direitos e também
que debatam aí como ter acesso a essas políticas públicas. É importante conhecer e ir atrás. São inúmeros os trabalhos nesse sentido. O Viver Melhor agora destaca um deles, o canal autismo.com.br. A equipe produz diversos conteúdos online que são publicados diariamente. Eles têm um programa de empreendedorismo social com foco no autismo e uma revista gratuita, impressa e digital, com informações sobre tratamento, políticas públicas, acesso a serviços, avanços na ciência e muito mais. Vamos ouvir agora o depoimento do Francisco Paiva Júnior, que é o responsável pelo conteúdo. A revista Autismo foi criada em 2010. Eu e o Martim Fanucchi, um pai de uma menina autista, eu também tenho um filho com autismo, a gente decidiu criar a revista Autismo. Hoje a revista é trimestral, continua sendo uma revista gratuita, trimestral, impressa e digital e feita de uma forma muito genuína pela comunidade. Então nós temos jornalistas autistas, repórter autista, ilustrador autista, colunista autista, além, logicamente, de pais e profissionais que também escrevem e fazem uma contribuição para a revista. Então a gente fez aí uma importante parceria com Maurício de Souza, que passou a publicar toda a edição da revista Autismo uma história em quadrinhos do André, que é o personagem autista da Turma da Mônica. Então, a cada edição a gente tem uma historinha do André mostrando ali as suas características e sendo incluído na história como uma representatividade da pessoa autista dentro das historinhas, o que é muito importante hoje em dia para a gente valorizar a pessoa com autismo e também pela inclusão sem limites na publicação de um modo geral. Jéssica, que trabalho bacana, né? Isso é muito importante, é dar visibilidade e protagonismo para essas pessoas. O que eu costumo dizer, as pessoas falam, a gente precisa dar voz aos autistas, mas na verdade cada um tem sua voz. A gente não precisa que ninguém dê voz para a gente precisa de oportunidade e espaço para protagonizar e contar a nossa história, né? O preconceito contra a pessoa com deficiência, que é o capacitismo, ele faz as pessoas pensarem que nós somos incapazes de ocupar alguns espaços políticos, espaços de poder, espaços de tomada de decisão, e ver o protagonismo das pessoas autistas em toda a comunidade, nos desenhos, nos filmes, nas séries, na TV, aqui em programas como esse, é extremamente importante, assim, porque eu acredito que um mundo inclusivo é um mundo mais justo para todas as pessoas. Acho que é isso. Perfeito. Bom, para as pessoas participarem mais e se integrarem sobre o tema, qual é o endereço da associação, da Abraça DF, que ela não funciona só aqui no DF, nós temos, né, escritórios e atuação em todo o país. Quais os endereços? No Instagram a gente está como Brasil Abraça, no Facebook Abraça, e você pode acessar pelo Google também, colocar Abraça Associação Autista, que você já vai encontrar. E é isso. Abraça é só uma, inúmeras entidades realizam trabalhos excepcionais também. Então, é só procurar a mais próxima da sua casa, no seu estado. Muito obrigada pela sua participação, pela sua vinda pessoalmente até o estúdio aqui da TV Justiça. Parabéns pela sua atuação na entidade. E muito obrigada. Muito obrigada, eu que agradeço. E muito obrigada a você também que nos acompanhou em mais um Viver Melhor. Nosso programa está nas redes sociais, você pode rever ao longo da programação em horários alternativos e procurar a gente lá no YouTube. Tchau, tchau.